Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a função tangente, é um negócio chiquezinho aí. A função tangente, antes de olhar para a própria função, vamos pensar aqui que não dá pra fazer a bolinha na frente, igual a gente fez pro seno e pro cosseno. Aqui esqueça, a gente vai apagar essa ideia. A gente sabe que a tangente de qualquer coisa é seno sobre cosseno. O cosseno, ele não pode ser zero, então o cosseno de qualquer coisa tem que ser diferente de zero. Aí a pergunta é, onde que o cosseno é zero? O cosseno é zero em π sobre 2 e 3π sobre 2. Então observe que em π sobre 2 e 3π sobre 2 nós temos uma assíntota. É uma assíntota vertical porque esse valor nunca será atingido. Se a gente olha para a tangente, rigorosamente a gente é uma reta que está tocando este ponto aqui. Então esta reta é a reta tangente. Uma reta tangente na geometria é qualquer reta que toque um único ponto. Mas a reta tangente trigonométrica está exatamente neste pontinho, tocando o ponto zero do eixo cartesiano. Se eu porventura tivesse aqui um ângulo qualquer, este valor é o tamanho do cosseno de θ, este valor é o tamanho do seno de θ e este valor aqui, ó, vou lá, continuo onde toca aqui, ó, este tamanho é exatamente a tangente de θ. Observe então o seguinte, eu tenho esta reta, né, ó, então veja, ela começa em zero, aí ela vai aumentando, ó, vai aumentando, quando chegar lá em 89,999999991, ela vai estar num número infinitamente grande. Quando for 90 graus ou π sobre 2, as retas são paralelas. Então não existe o valor da tangente porque ela não toca em nenhum ponto. Então em π sobre 2 e 3π sobre 2 vai acontecer a mesma coisa. Porque veja, quando eu for um ímpar depois do π sobre 2, vai para um número infinitamente negativo, porque vai lá para baixo, ó. Aí depois ele vai aqui, ó, diminuindo até encontrar o ponto π, e no π é zero. Aí depois ele volta a crescer novamente até ficar paralelo às retas 3π sobre 2, não existe valor. E aí depois ele vai a 3π sobre 2, um pontinho a mais infinitamente pequeno, vai crescendo até voltar ao zero. Observe que esse movimento, quando ele chegou em π, ele já fez um período completo. Então o período, que é este aqui, ó, é exatamente em π. Porque veja, ó, a função vai aumentando. Aí veja o que acontece aqui, ó. Quando chegar em 90 graus, ela não existe. Mas quando for um pouquinho mais 90 graus, ela simplesmente, instantaneamente, ela sai aqui desse ponto que está tendo um limite em π sobre 2, ele vai lá para menos infinito instantaneamente. E aí cresce novamente a função e instantaneamente vai para o menos infinito. Observe que esse movimento ele começa em zero, sobe, aí ele vem aqui, ó. Quando voltar a zero e subir é o período. Então este ponto aqui é exatamente o ponto onde eu tenho um período. Veja que nesta aqui eu coloquei na verdade um período e ia começar um segundo período. Então colocamos dois períodos aí dentro desta ideia de um intervalo de 0 a 2π. Então o período é π, então o período sendo π significa que o que, ó, tan de x é exatamente igual a tan de x mais kπ, onde o x pertence aos reais e o k é aquela mesma ideia de seno e cosseno, é a volta. Quando a gente olha para os quadrantes, ó, o primeiro quadrante a tangente está acima do eixo, é positivo. No segundo quadrante ela é negativa, que é este intervalo, negativo abaixo do eixo. Terceiro quadrante ela é positiva, está acima do eixo. E quarto quadrante é negativo. Faz todo sentido, né? Ó, porque na verdade, se for pensar por regra de sinais, neste quadrante, ó, o seno é positivo, o cosseno é positivo, então é mais. Neste quadrante, ó, seno positivo, cosseno negativo, então menos. Cosseno negativo e seno negativo, mais. Seno negativo e cosseno positivo, menos. Primeiro e terceiro quadrante são positivos, segundo e quarto são negativos. Negativo no quarto, no terceiro positivo, no segundo negativo e no primeiro positivo. Observem quando eu trabalho com os quadrantes, no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante a tangente é negativa, no quarto quadrante é positivo, desculpa, no terceiro quadrante é positivo e no quarto quadrante é negativo. Agora observe o crescimento ou decrescimento, olha que bonitinha. Observe que ele começa, ó, crescendo infinitamente. Aí depois, não tem nenhum momento de decrescente a função. Ela vai instantaneamente ao menos infinito e cresce. Instantaneamente ao menos infinito e cresce. Então a função ela é crescente em todo o intervalo, em todo momento. Em outras palavras, a função tangente ela é crescente em todo momento. Para qualquer valor que eu tenha aqui da minha imagem, ela vai ser sempre crescente. Olha que bonitito. Ó. Só como que é essa função? Ela é uma função h que vai de reais em reais. Aí você pensa, vai de reais mesmo? Não. Por quê? Qualquer valor de x eu consigo atingir? Na verdade, não. Então, na verdade, minha função h, ela vai de reais menos todos os pontos que é
π sobre 2 mais κπ, que é o π sobre 2, 3π sobre 2 e somo κπ à frente. Até reais, porque o contradomínio é reais. Se a gente olhar o meu x, ele atinge um h de x que é igual à própria função tangente de x. O domínio da minha função tangente é um x que pertence aos reais, tal que meu x é diferente de π sobre 2 mais κπ, onde o k pertence aos inteiros, é a ideia da volta. A imagem é real, porque veja, qualquer valor, diferentemente do seno e cosseno que era preso entre menos 1 e 1, a tangente ela pode assumir um valor tanto infinitamente positivo como infinitamente negativo. A tangente de qualquer coisa, não igual, né? Ela estará sempre entre menos infinito e mais infinito. Isso sempre será válido, posso dizer isso. E por último, a paridade. A paridade é paridade ímpar, ou seja, a tangente de menos x é exatamente igual a menos tangente de x. Então é muito bonitinho. A gente vai ver na próxima aula outras relações trigonométricas. Então qual que é a ideia? Eu vou ver aqui uma ideia em que eu uso seno, cosseno e tangente, mas também aplicado onde? Também aplicado para uma situação mais abrangente do que simplesmente uma tangente de x, ou um seno de x, ou um cosseno de x. Vai ser um a mais b, a função, e dentro do argumento vai ter um cx mais d. A gente vê isso na próxima aula. Falou, gente, forte abraço. Valeu!